Paz do Senhor, meu povo de Deus, tudo bem? Glória a Deus. Estamos aí, Apocalipse capítulo 15, para a gente retomar essa exposição, finalizar essa exposição de Apocalipse, certo? Nós vamos até o 22, né? Apocalipse 22 e um vídeo por semana até a gente terminar, para a gente poder também estar entrando em outros temas, em outras mensagens, né? Trazendo aqui uma noção simples, uma exposição simples de Apocalipse para você que gostaria de estar aprendendo sobre Apocalipse e vendo, né, analisando as escrituras. Estou utilizando a versão NTLH, assim como eu venho em todos os vídeos aí mostrando de Apocalipse, uma versão NTLH. E também para a gente poder analisar, eu trago Apocalipse dentro de uma perspectiva pré-tribulacionista, certo? O que seria isso, irmão Anderson? Seria que eu acredito, né, trago esse cunho, a gente tem também vídeos aí no canal, nós acreditamos no arrebatamento antes do período da grande tribulação, certo? O arrebatamento é um evento específico, especial, né, dado à Igreja de Cristo, certo? Então nós vamos aqui falar do capítulo 15 de Apocalipse. Nós vamos aqui, temos um título aqui, os anjos e as últimas pragas, né? E vai falar assim, ó. Depois disso, versículo 1, depois disso, vi no céu outro sinal misterioso. João, né? O apóstolo João, ele tendo as visões, e cada vez mais essas visões elas vão se aprofundando. João vai vendo, né? Tendo essa análise, essa visão, né, analisando, vendo tudo isso aí que o Senhor Jesus está revelando para ele acerca das coisas do fim. Então olha só, aí ele diz, grande e espantoso, né, mistérios grandes e espantosos. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Nós temos que entrar aqui e entender esse versículo 1 aqui falando acerca da chegada do fim, né, desses castigos, que a gente falou sobre os selos, né, falamos sobre as trombetas finalizaram, né, e agora, devido ao período, chegou o 13, o capítulo 13, 14, chegamos no 15, no 16 ele vai começar a falar sobre as taças, que é o último período, né, a última forma de Deus ele aplicar a sua ira sobre a terra, é a forma das taças. Logicamente a gente vai estar falando isso nos vídeos posteriores, né? Porque o selo e a trombeta ela trouxeram iras parciais, certo? Mas já as taças elas vão trazer iras totais, né? Uma forma, um castigo, uma punição de uma forma total. Lembrando que o arrebatamento é um evento que aqueles que se permanecem fiéis no período da graça, na dispensação da graça, a eles é dado, né, fiéis a Cristo Jesus, né, vivendo a sua vontade como igreja, entendendo a sua identidade de igreja nesse período da graça, eles serão testemunhas fiéis de que, né, essa promessa do arrebatamento, né, ela se conclui, e também de que os eventos posteriores, que é justamente esse que nós entramos dentro da grande tribulação, eles irão acontecer. Então, quando nós começamos a entender isso aqui, chegando ao fim, né, dessa ira de Deus, aí então somente falta as taças, já está chegando também um período iminente, próximo, né, do milênio de Cristo, do reino milenar de Cristo, onde a gente começa a chegar lá no capítulo 19 e 20 de Apocalipse, falando sobre o reino milenar de Jesus. Então, olha só, vamos lá. O versículo 2 ele fala o seguinte: então vi o que parecia ser um mar de vidro, certo? Misturado com fogo. Ele diz, vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e sua imagem, isto é, um monstro cujo nome é representado por um número, né? A gente viu isso no Apocalipse capítulo 13, essa representação do número, né? O 666, certo? É o 666 e a gente viu a imagem do monstro, a gente viu o monstro. Então, ele é representado, o seu nome é representado por este número, por essa religião, por esse domínio, por esse sistema,
né, pela sua personificação do anticristo, certo? Aí ele vai dizer, ó, elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. Então, olha só, entenda bem, aqui a gente vê o seguinte, o mar de vidro ele é uma representação da grande apostasia, do que pairou, né, sobre o domínio do anticristo. Então, quando ele está falando desse mar de vidro misturado com fogo, ele está falando de algo que não é sustentável, algo que não é sólido. E muitas pessoas caíram nesse mar de vidro. Muitas pessoas elas se afundaram nessa apostasia sem base nenhuma, porque na verdade a palavra de Deus é uma verdade, então ela é a base, ela é forte, né? Ela é a rocha. Jesus ele disse isso em Mateus capítulo 7, quem ouve as minhas palavras e as pratica, assemelho como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, quando a gente analisa isso, por que se analisa isso antes? Porque aqui ele está falando de 3 classificações. Primeiro, o mar de vidro, justamente esse mar de apostasia, que é justamente o que o anticristo instaurou no período, né, da grande tribulação, a sua religião, né, ele instaurou a sua forma, as suas condições de adoração, adoraria a imagem, justamente quando ele vai falar aqui, ó, sobre a imagem, isto é, o monstro, né? Então tinham que adorar a ele, tinham que prestar culto a ele, tinham que servir a ele, serem sacerdotes dele, servos dele, né? Entender isso. Então, muitas pessoas se afundaram nessa religião do anticristo, desse sistema, nessa crença, né? Muitas pessoas seguiram o anticristo, se tornaram discípulos do anticristo, seguidores do anticristo, sacerdotes do anticristo. Então, eles simplesmente se afundaram na apostasia. Então, esse mar de vidro ele representa isso. Agora ele diz o seguinte, mas e as pessoas que venceram? Elas estavam de pé próximas ao mar de vidro e não no mar de vidro. Então, justamente essas pessoas que venceram, para a gente poder ter um entendimento melhor, elas não guerrearam contra o anticristo, né, com armas na mão, essas coisas todas. As pessoas que venceram o anticristo dentro da grande tribulação são as pessoas que permaneceram fiéis ao evangelho de Cristo. Pessoas que permaneceram fiéis à palavra de Cristo. Permaneceram sofrendo, morrendo, mas sofrendo e morrendo na presença de Cristo, mediante a palavra de Cristo. A gente pode até mesmo trazer aqui que essas pessoas, elas tiveram a mesma experiência que Cristo, quando a gente fala em Mateus 4, Lucas 4, da tentação que Jesus passou ali. Essas pessoas foram tentadas a largar, né, porque era muito mais fácil andar sobre o mar de vidro, né, viver uma vida de apostasia, abandonar a fé em Jesus Cristo, abandonar Cristo. É muito mais fácil a gente abandonar a vontade de Deus, isso falando até mesmo nesse presente momento que nós estamos vendo esse vídeo. É muito mais fácil abandonarmos a vontade de Deus do que seguirmos a vontade de Deus. É muito mais fácil a gente fazer as nossas próprias coisas, o que a gente dá na telha, o que a gente quer fazer, do que a gente fazer a vontade de Deus. Então essas pessoas elas foram tentadas a largar tudo. Porque se a gente analisar, como a gente analisa os outros vídeos, a gente vai ver que a grande tribulação, o anticristo ele estava pressionando os fiéis. Né? Os fiéis são pressionados porque o anticristo está dominando. Até nesse presente momento o anticristo ele está dominando. Então quando eles estão sendo tentados, mesmo com sofrimentos, mesmo com pressões, a largarem, a negarem o nome de Cristo, eles não negam. Então quando ele está falando dos vencedores é justamente de pessoas que não negaram a fé em Jesus Cristo, que não negociaram de maneira alguma a sua fé, a sua crença, a sua vivência com o Senhor Jesus Cristo. Elas acreditaram e se asseguraram, se manteram fiéis, né, acreditando justamente aí na promessa de uma vida eterna, de uma vida plena em Cristo Jesus, aonde elas entendiam que existe uma vida eterna me esperando e eu não posso trocar esse momento por essa vida eterna. É uma coisa que muitas pessoas, elas até os dias de hoje, elas fazem, né? Elas trocam uma vida com Cristo, né? uma vida de presença, uma vida de comunhão com Cristo, para poder simplesmente satisfazer os seus desejos ou a vontade do próprio inimigo.
né? Então a gente analisa isso aqui, que os vencedores não são aqueles que lutaram com espadas, não. Os vencedores são os que permaneceram. Esses são vencedores, né? O próprio carta de Apocalipse fala aquele que permanecer fiel, né? Aquele que vencer, né? Vou dar a coroa da vida. Então tem essa questão em jogo da gente poder permanecer, se manter fiel para que a gente possa herdar a vida eterna, tá bom? Então olha só, vamos lá. Versículo 3 e o 4, ele fala sobre o cântico de Moisés e ao mesmo tempo ele coloca o cântico do Cordeiro. Por que o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro? Olha só, cantavam a canção de Moisés, né, servo de Deus, e a canção do Cordeiro, cantavam assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras. Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Mesmo nesse período, mesmo nesse momento, essas pessoas que permaneceram, elas estavam cantando este cântico, o mesmo cântico que houve, né, no período de Moisés, um período de libertação. Olha só, um período de libertação, mesmo sendo um período de peregrinação do deserto, de um lugar onde eles entendiam que não era o lugar dele, porque a figura de Israel, né, saindo do Egito, passando pelo deserto, chegando a Canaã, é a figura da igreja, né, saindo, sendo libertada desse mundo de trevas, de caos. Mas a peregrinação não é fácil, a caminhada para o céu não é fácil, não é simples. Não adianta uma pessoa dizer que é muito simples chegar no céu. Não é simples, a caminhada é difícil, é dura, é árdua, ela gera em nós, como gerou em muitos, ela gera em muitas pessoas apostasia, dúvidas, até mesmo no meio da caminhada. Muitas pessoas ficaram ao longo da caminhada no deserto, mas muitas acreditaram, teve que acabar com uma geração, começar outra, né? E assim mostrando a eles, né, justamente a felicidade de viver um rumo a uma Canaã, rumo a uma terra nova, a um lar novo, aonde a providência de Deus contínua. Então é justamente esse cântico. Eles sabem que tudo que eles passaram, sim, foi necessário, era justamente uma luta, uma batalha, mas eles sabem que eles venceram. Então eles estão cantando justamente: o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, tudo que o Senhor faz é bom, é justo, né? Então é justamente isso que está acontecendo aqui. Ele continua no versículo 4, ele continua dizendo assim: quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória, né? Pois só tu és santo, todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Então imagine só, o selo foi aberto, as trombetas soadas, e agora vem as taças com mais severidade. Aí vem um cântico dizendo: o Senhor é justo, porque tudo que o Senhor faz é justo. Tem um texto para trás, se não me engano, lá no 10, no 9, né? Falando sobre a sabedoria de Deus, né, em aplicar a sua justiça. Eu falei isso também em vídeos anteriores. Até a justiça, até a ira de Deus, ela é aplicada de forma sábia e justa. Nem mediante a ira Deus é injusto. Isso é magnífico, meus irmãos. Se nem mediante uma punição Deus é injusto, quem dirá com aqueles que permanecem fiéis? A gente tem que olhar para Apocalipse com uma esperança, a esperança de alcançar aquilo que está prometido para nós, tá? Bora continuar. Ó, versículo 5. Esse capítulo 15 ele é bem pequeno, são 8 versículos, né? Aí chega no versículo 5, vamos lá. Versículo 5 ele vai dizer o seguinte: em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Essa tenda da presença de Deus é a mesma coisa que o tabernáculo do testemunho, né? Então olha só, a tenda da presença, tabernáculo do testemunho, ela revela aqui, ó, que desde os céus era anunciado este testemunho, esta glória, a verdade total de Deus. Desde os céus, né? Mas justamente esse juízo, essa taça, essa ira, essas trombetas, esses selos, eles eram necessários de serem abertos, porque houve rejeição da ministração de Deus aos homens e os homens o rejeitarem. Então essa ira, por isso que ele vai dizer que em seguida eu vi
que abriu no céu. João viu no céu. O mesmo tabernáculo que os seus antepassados eles erguiam no deserto. Porque essa tenda da presença de Deus é uma tenda de adoração. Ela era específica para se adorar a Deus. Então provavelmente esse cântico ele era cantado dentro dessa tenda. Essas pessoas cantavam esse cântico, né? Então eles mostrando, olha, desde a eternidade eu venho mostrando que os fiéis vão vencer. Desde a eternidade eu venho mostrando que aqueles que me abandonam vão sofrer. Desde a eternidade eu venho mostrando. Por isso que é chamado em outras traduções o tabernáculo do testemunho. O tabernáculo daquele que prova que Deus, ele de fato, ele mostrou todas essas coisas. Ele vem alertando os seres humanos, as pessoas, a olharem justamente para a presença, para a glória dele, né? É justamente isso. Então olha só, vamos lá, vamos continuar. Versículo 6. Os 7 anjos que tinham 7 pragas, né, que é justamente a ira de Deus reservada para esse último período, saíram do lugar santo. Que lugar santo é esse? Tinha o átrio, né? Tinha o lugar santo e o santíssimo lugar, né? Onde o sumo sacerdote entrava e apresentava a oferta, onde ficava a arca da aliança. Então, esse lugar santo era onde ficava a mesa da preposição, onde ficava o altar do incenso, né? Enfim, aonde se tinha comunhão com Deus, que todas essas representações da mesa, do pão, do incenso, era a comunhão dos sacerdotes, a comunhão de quem estava naquela sala, né? Eles estavam reunidos em comunhão com Deus, eles estavam em ofício de Deus. E justamente isso, ele vai continuar dizendo, estavam vestidos com roupas de linho branco, né? E brilhante. Isso aqui faz a gente entender Apocalipse um pouco mais atrás, vai falar isso, até mesmo acho que, se não me engano, 144 mil, né, estavam vestidos assim. Isso prova a justiça de Deus, a glória e justiça de Deus na vida daqueles que estão em comunhão com Deus e aqueles que ministram perante Deus. Isso é magnífico, irmãos. Isso é magnífico. E aqui ele está falando, ó, eu vi 7 anjos com essas pragas e eles estavam no lugar de comunhão. Quando ele fala esse lugar santo, é para que João ele entenda justamente esse momento de comunhão, né? Esse momento de comunhão ali, esse momento, eles estão em plena comunhão, eles não estão fazendo nada que são deles, eles estão sendo ordenados e ministrando o que Deus está ordenando a eles. Então olha só, magnífico, eles não ministravam de qualquer jeito, era com um linho branco de justiça e o brilho da glória de Deus na vida deles, neles, para eles ministrarem aquilo que Deus ordenou que ministrasse. Então vamos lá, olha só, faixas de ouro no peito, porque esse ouro representa a santidade. Cara, isso é magnífico. E olha só, isso são os anjos. Onde são os anjos? Sim, se você for analisar em toda a Bíblia Sagrada, eu não vou falar porque senão o tempo vai ficar muito grande o vídeo. Se você for analisar em muitas partes da Bíblia Sagrada, até mesmo em Apocalipse, Deus veste a sua igreja dessa forma. Da mesma maneira que os anjos, cara. Do mesmo jeito, Deus veste de linho fino. Apocalipse 19 fala isso. Deus veste de glória. Deus veste de brilho. Deus veste de ouro puro, que é santidade. Nossa, que maravilha. A igreja, os fiéis são vestidos desse jeito, da mesma maneira. Da mesma maneira. Nossa, que lindo. Então vamos lá, para a gente finalizar. O versículo 7 aqui e o 8, olha só. Ele vai trazer a questão do desencadear das taças, porque o 16 vai falar das taças, certo? Aí o versículo 7, então, dos 4 seres vivos, né, que já vem há tempos, desde os capítulos atrás, os 4 seres viventes, lembra lá em Apocalipse 4, né? Os 4 seres viventes, Apocalipse 5, né, vem falar dos seres viventes, dos anciãos, enfim. Então esses seres viventes, dos 4 seres vivos, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, daquele que vive para todo sempre. Então eles estavam recebendo de Deus uma ordenança para ministrarem essa ira. E para a gente finalizar, o versículo 8 vai dizer assim: o templo ficou
cheio da fumaça da glória e do poder de Deus, né? Nossa, que magnífico! O templo se encheu da fumaça, da glória, né? Do poder de Deus. E ninguém podia entrar nele até que chegasse ao fim as 7 pragas trazidas pelos anjos. Olha só, isso aqui é magnífico. Por que ninguém podia entrar nele? Porque o templo, a moral do templo, a moral do tabernáculo, era que os ministros de Deus entrassem para poder oferecer a Deus ofertas, sacrifício, para que Deus pudesse cessar a ira, cessar, né, o derramar da sua ira. Se eu não me engano, tem um texto, me fugiu a memória, mas o pessoal começou uma rebelião e Deus ele começou a matar essas pessoas. E Moisés, ele entendia que quem foi separado foi Arão e não ele, para entrar lá no Santo dos Santos, para poder ministrar diante de Deus. Então Moisés chega para Arão e fala: Arão, vai lá e sacrifica, porque senão Deus não vai parar. Né? Deus não vai parar. Arão correu para dentro da tenda e sacrificou a Deus, e Deus cessou. Se não me engano, a Bíblia fala que matou não sei quantos 1000 pessoas, simplesmente por causa de pecados. Simplesmente não, por causa de pecados, por causa de coisas que estavam acontecendo que não agradou a Deus. Agora, quando ele chega nesse momento, ele descreve justamente isso aqui. Ele está falando: olha, a glória e o meu poder se manifestaram, e ninguém pode entrar lá. Ninguém pode ir lá pedir misericórdia para que eu pare com a ira. Enquanto não acabar, a minha ira não cessa. Enquanto eu não fazer o que eu tenho que fazer nesse momento, não para. Não tem sacerdote, não tem sumo sacerdote, ninguém pode parar o que eu determinei aqui agora. Ninguém vai entrar dentro do templo. É magnífico, irmãos, é magnífico. Esse é Apocalipse capítulo 15, tá? Não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar, tá bom? Deixa seu like, compartilha aí para todo mundo, e que Deus em Cristo Jesus, Ele abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus Cristo.